Bom dia, graça e a paz a todos, você que está me acompanhando nesse momento agora e você que vai acompanhar esse devocional mais tarde ou em um outro momento, que Deus possa falar no seu coração. Eu estou aqui em João, no capítulo 4, no verso de número 49. O texto diz assim que pela segunda vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. Em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Jesus ele sempre voltava em Caná da Galileia, né? Jesus sempre ficava em Caná da Galileia. Jesus sempre ele ia a Cafarnaum. E aqui diz assim que havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então Jesus ele sai da Galileia e ele vai para Cafarnaum, onde ele encontra um oficial, né, que o filho estava enfermo. No verso de número 49 diz o seguinte: o oficial interage com Jesus e na interação com Jesus o oficial pede: mestre, desce que o meu filho está doente. Na mesma interação ele diz o seguinte: mestre, desce que a doença do meu filho é grave. Depois ele diz assim: desce porque o meu filho está quase morto. Quase morto, pode ficar à vontade. E aí Jesus ele só dá uma pequena palavra para o homem. Jesus ele diz o seguinte: vai, o teu filho vive. Diz que o homem creu na palavra do Senhor e foi. A meditação que eu quero trazer para você hoje aqui, e bem rápida, no Evangelho de João há 7 milagres. E os milagres do Evangelho de João são chamados milagres messiânicos. Por que milagres messiânicos? Havia uma crença que o Messias, o prometido, o Filho de Deus, ele realizaria milagres que naquela época pessoas não realizavam. Por exemplo, curar um cego de nascença, curar lepra. Então João escreve 7 milagres que são chamados de milagres messiânicos, e ele diz lá no capítulo 3 o seguinte: eu vos escrevi para que creiais que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então o Evangelho de João ele é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos eles são sinóticos. Sinóticos, eles significam semelhantes, né? E é interessante que essa interação aqui é muito interessante. Diz o seguinte, que Jesus, quando interage com esse homem, é interessante que esse homem, ele não era crente. Ele não era crente nesse modelo judeu romano de ser. Ele era uma pessoa que ele não conhecia o Evangelho e não conhecia Deus. Esse homem, ele nos dá uma grande lição espiritual. Qual é a lição espiritual que esse homem nos dá, né? Jesus, ele sempre está onde está o necessitado, né? E talvez Jesus tenha ido a esse lugar somente para encontrar esse oficial do rei. Na interação aqui, 3 coisas fundamentais que é importante nós entendermos. Que o homem diz que o filho está doente. Depois ele diz para Jesus que a doença era grave. E depois ele diz para Jesus que esse filho dele estava prestes a morrer. Mas esse homem, ele olha para Jesus no verso 50. Jesus olha para ele e fala assim, vai, teu filho vive. E aqui eu quero que você preste atenção nisso aqui, que é o meu foco. É crer na palavra de Jesus. Jesus não manda um vidrinho, Jesus não manda um óleo, Jesus não passa óleo, né? Não, vai, teu filho vive. Jesus aqui quebra um conceito de que nós precisamos de alguma coisa material para transmitir uma bênção espiritual. Esse é o conceito aqui que é quebrado. Jesus quebra o conceito que eu preciso de alguma coisa, uma peça de roupa, uma água, uma chave, um lenço. Jesus quebra esse conceito. Eu não preciso de um objeto material para transmitir uma bênção espiritual. Eu só preciso crer na palavra de Deus. Jesus aqui ele rompe com os paradigmas das mágicas espirituais. E aqui nós precisamos entender uma coisa, pessoal. Crer numa coisa chamada doutrina da soberania de Deus. Quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz e ponto final.
Jesus, ele é soberano. Então a primeira lição que eu quero dar para você aqui, desse oficial que não tinha uma relação com o judaísmo porque ele era romano, é o seguinte: crer na palavra de Jesus. Não é crer na palavra do pregador, não é crer no último livro lançado, né? Pessoas às vezes indicam livro, não é isso, é crer na palavra de Jesus. E aí o seguinte, segunda coisa que esse homem fez foi o seguinte, ele creu, porque a palavra diz assim, ó, Jesus ele dá uma palavra para esse homem, vai, teu filho vive, diz assim, o que esse homem fez? Ele creu. E por que nós vimos que ele creu? Que ele não argumenta absolutamente nada, ele sai de onde ele estava e ele volta para a cidade dele. Segunda coisa que esse homem fez, que é muito interessante, é confiar na palavra de Deus. Confiar. Sabe por que ele confiou? De Cafarnaum até Caná leva 1 dia e meio de caminhada no lombo de um cavalo. Ele era oficial, ele não andava a pé. Então ele não sai desesperado, ele não sai correndo, né? Se ele chegou, ele só chegou no outro dia. Então significa que ele dormiu, né? Jesus disse que o menino estava curado, ele parou na primeira pousada entre Caná e Cafarnaum, foi dormir. No outro dia ele chega e ele encontra com os empregados, porque os empregados, diz o texto, que vem correndo encontrar ele no pátio. E qual é a surpresa dele? O teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho vive. O que ele pergunta para os empregados? Qual foi a hora que o meu filho foi curado? Olha aí, ó. Presta bem atenção nisso. Os empregados disseram, ontem a essa hora. E o que diz o texto? Diz assim, o homem creu exatamente como ele devia crido lá, que o filho estava vivo. Então ele creu, ele confiou e ele descansou. Olha que coisa linda aí, ó. Ele creu, depois ele confiou e finalmente ele descansou. Ontem, a hora 7ª, a doença o deixou. Presta atenção nesse texto, se você está com a sua Bíblia aberta. Ó, olha só que coisa interessante. Com isso, reconheceu o pai aquela hora precisa em que Jesus disse, o teu filho vivo. E foi o que aconteceu. Qual é o propósito de um milagre na vida de uma pessoa? É glorificar o nome de Jesus. O milagre, uma cura na vida de uma pessoa, ela sempre vai chamar a atenção das pessoas para algo maior. O que é? Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Eu costumo dizer que cura é meia sola de sapato. Você já encontrou uma pessoa que foi curada, que vive eternamente? Eu não encontrei. Você encontrou Lázaro por aí? Também não encontrei, porque Lázaro foi ressuscitado, depois ele teve que morrer, certo? Então, Jesus nos cura, e a cura existe, a cura divina existe, para quê? Para apontar para a cruz e apontar para Jesus. E o que aconteceu de algo maior na vida desse homem aqui? Está aqui, ó. Creu ele e toda a sua casa no nome de Jesus. Olha só, a cura é para fortalecer a nossa fé e a gente passa a acreditar mais. Mas o propósito sobrenatural de Deus é glorificar o nome de Jesus, porque o Evangelho de João fala isso. Eu vos escrevi para que creiais que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Então a cura existe, a cura está aí, você só precisa fazer uma coisa, crer na palavra do Senhor. Quando alguém falar para você, ó, vamos em tal lugar, porque lá tem uma pessoa assim, que ela vai fazer alguma coisa para você, esquece isso. Não existe barreira na sua relação com Deus. Abre a palavra, porque Deus tem promessas para a sua vida, e se você crer, você confiar e você descansar, confie na soberania e confie no poder de Deus. Descansar é entregar o controle nas mãos do Senhor. Quando você não pode fazer nada, o que esse homem podia fazer pelo filho dele? Absolutamente nada. Ele tomou a palavra de Jesus, descansou e ele recebeu o milagre. Essa semana nós estamos no 2º dia. Eu creio que existem muitas circunstâncias que você está vivendo talvez essa semana, esse mês na sua vida, mas eu quero pedir uma coisa para você. Confie nas promessas do Senhor. Confie
Confie na palavra do Senhor. Descanse. Deus é fiel, Ele te ama e Ele vai visitar você de uma forma extraordinária. Olha, se existem homens honrados, porque eu acredito que existem homens honrados, que falam assim, pode confiar na minha palavra, e a gente confia, quanto mais na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e Ele pode suprir a sua necessidade. Confie, creia e descanse, porque Deus quer que você seja abençoado em nome de Jesus.